Bom, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma leitura aqui do livro Fonte Viva, que é a psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-lo depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Passar para a Dona Rita, fazer a prece inicial para a gente. Queridos companheiros, boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados que se encontram neste salão, e dizer que é com muita gratidão e alegria que recebemos todos vocês aqui para mais uma vez realizar o estudo da doutrina espírita. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus nosso mestre e nosso amigo, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem, e pedir luz, amparo, proteção, força e equilíbrio para o estudo da noite. Pedir também ao querido Mestre Jesus e espiritualidade amiga que envolva o nosso esposo e corpo com o vosso amor, vosso amparo, vosso equilíbrio e sabedoria. Sendo assim, damos por iniciado o estudo da noite, dando muito graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo, o senhor Wanderson Dias, que é trabalhador do Centro Espírita Fé e Caridade, que vai falar para nós a respeito da reencarnação, a escola da evolução. Peço a palavra, fica à vontade.
boa noite para a gente. Boa noite. Eu gosto sempre de começar com aquela fala de Joana, né? Haja que houver, jamais perca as esperanças. Né? Porque na vida, às vezes, a gente não sabe a dor que cada coração pode chegar, né? Das experiências que a gente precisa passar durante a vida. Às vezes a gente busca a casa espírita, muitas vezes, o consolo. E quando Cristo fala para Pedro, né? Pedro, acolhe, né? Atende os filhos do Calvário, que somos nós, às vezes, que temos dificuldades, uma casa espírita com porta aberta, por tudo que quiser entrar. E quem está aqui falando, muitas vezes, não consegue saber a dor que leva alguém numa palestra. A gente comentou no início, no nosso centro que a gente frequenta, faleceu de uma forma muito trágica uma companheira nossa. E traumatizou muito o grupo, mesmo sabendo da reencarnação, que a vida continua. Aí eu parei a pensar, eu que estou sempre falando, né? Você já pensou se está alguém durante uma palestra que você esteja fazendo, passando por essa dor, como funcionar o coração diante de mortes tão trágicas, de dores tão atrozes? Então é sempre um grande desafio para quem está aqui na frente. E as pessoas que por um acaso estejam passando por uma dificuldade difícil, lembra disso, Pai do céu vela para cada um de nós. Ele diz que estará conosco até o fim dos nossos dias, seja a dor que estiver passando. Mantenha a fé, a esperança, que a maior força que nós podemos ter é manter a esperança. E só de estarmos nessa casa essa noite já mostra que a gente tem esperança, que a gente se moveu. Quantas pessoas estão em casa agora não têm coragem, de tanta dor que está retraída no quarto, no canto, não tem nem coragem de buscar a vida. E muitas vezes passando pelo seu pensamento o suicídio. Então só de estarmos aqui essa noite já é uma grande vitória para todos nós aqui. E aquela coisa que eu pergunto, por que a gente sai melhor de uma casa espírita muitas vezes? A gente vem numa palestra pública e sai um pouco melhor. A gente sabe por que acontece isso? Tem vários fatores, mas o que pode, muitos fatores que ajudam, alguém saberia falar de uma experiência que tem. Por que a gente sai melhor de uma casa espírita? A gente vem numa casa espírita para ficar bonzinho? Tipo assim, a gente lê uma receita do bolo para ficar bonzinho? A gente lê a cura de um remédio para ficar bonzinho? A pessoa poder fazer o que quiser com a gente e vão aceitar? Por que a gente frequenta uma casa espírita? Por que a gente sai melhor? Porque você recebe energias positivas de luz, de amparo e proteção, né? Não só do Mestre Jesus, como da espiritualidade amiga que está trabalhando a nosso favor. É por isso? Também. Porque, como diz Paulo de Tarso, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas que o Espiritismo nos ajuda a entender? São os Espíritos que nos acompanham. Tem aqueles que nos acompanham durante a encarnação toda. Tem aqueles que durante o caminho vê uma coisa que eu gosto nele aqui, deixa eu acompanhar ele, acompanhar ela e tal. Da mesma forma que nós vimos uma casa espírita e estudamos algumas coisas que nos acolhem o coração, nos orientam, os Espíritos também, que nos acompanham muitas vezes, está aqui acompanhando, chega aqui e eles são orientados pela equipe espiritual da casa, que está aqui aguardando a vinda deles. Muitas vezes a gente é o meio de transporte dele, às vezes o Pai do Céu deixa que permaneça com a gente. O que acontece muitas vezes? Os Espíritos, quando se aproximam da gente, passam para nós a impressão que eles têm. Tipo, se eu chego perto de você, está muito bem, você tinha um bem-estar. Se eu chego perto de uma pessoa que está mais desequilibrada, aquilo pode me afetar. Acontece assim com os Espíritos em relação a gente. A gente fica mais assim, no ladinho, de repente eles estão perto da gente, o Pai do Céu deixa, porque sabe, a gente vai numa casa espírita, vai numa igreja, e lá a equipe espiritual que lá está, vai acolher. Então a gente já sai um pouco mais leve. Esse é um dos motivos, né? Tem o que você falou também, existem vários. O tema que a gente vai falar essa noite é sobre reencarnação, não vou nem ler esse slide, deixei aqui para a gente iniciar, né? Nosso querido Chico ali, nosso amado Chico, né? Falando sobre reencarnação. A gente põe em escola da evolução por quê? Reencarnação, a gente vai ficando velhinho, vai ficando frágilzinho, desencarna e vai nascer de novo. Isso acontece, são ciclos da vida. Por que eu pus escola? Durante a nossa era espiritual, durante a nossa evolução espiritual, nosso tempo de reencarnação, a gente foi ensinado para a gente que a gente está aqui pagando alguma coisa. Ah, você está aqui pagando o passado. Gente, é uma linguagem antiga que deve ser revista. Até quando Kardec põe lá no Evangelho, tem lá punição, castigo, ele fala no século XIX para uma comunidade toda católica que tinha esses termos, esse linguajar. Hoje você fica vendo as obras de Emmanuel, de André Luiz, a gente não está aqui para poder pagar nada. Tirar essa ideia de que eu estou aqui para sofrer. Ninguém está aqui para sofrer. Isso aqui para... O que a gente faz na escola quando vai? Aprende, isso aqui para aprender. Para alguns alunos é terrível, um baita sofrimento ir aprender. Mas para aqueles que estão dispostos a aprender, é um enorme prazer. Então a reencarnação é uma escola. E muitas vezes aquele aluno mais rebelde fica repetente, tem dificuldade, a professora tem que deixar ele mais tarde no dever, e ele vai ficar reclamar, acha que é ruim. Mas no fundo, para ele vai ser bom.
Então é tirar essa ideia, ninguém está aqui para pagar nada, ninguém está sendo punido. O pior que seja a reencarnação daquela pessoa que nasce numa condição, às vezes, atroz. Tem que aprender. E a evolução a gente pode entender como libertação. Porque a gente acha que libertação e salvação é só quando desencarnar, quando você está salvo, você está liberto. Não, pode ser agora mesmo. Se eu entendo o porquê da vida, o peso já fica menor. Você já não vê aquele sofrimento com uma situação assim trágica. Quando você tem ampliado o olhar e o entendimento, te livra de muitos sofrimentos. Então, a evolução quer dizer isso. A gente vai avançando um pouco mais e vai se libertando de coisas que antes era terrível de suportar. Então é isso. Só para explicar por que do nome dessa palestra, desse título, né? E aqui algumas reflexões primeiro, porque olha só, durante toda a época da humanidade, se a gente analisar a história, sempre teve seres, pessoas, que apenas come, bebe, dorme, trabalha, descansa, viaja, dorme e fica nesse ciclo, direto. Alguma coisa errada nisso? Em comer, beber, trabalhar? Não, nada errado nisso. Estão atendendo ao quê? As necessidades básicas, precisa trabalhar, precisa comer. Só que outras pessoas não, param para poder pensar. Fazem isso tudo, comer, beber, dormir, descansar, trabalhar, mas reservam um tempo para estudar e saber um pouco mais da vida. Por que nasce uma criança, vai numa ascunça, por que numa ascunça tem aquelas crianças daquele jeito? Porque a minha filha está perfeita em casa. Eu me questionava para Deus antes de entender um pouco o Espiritismo. Por que a minha filha está bem, aparentemente, fisicamente, e os filhos do meu vizinho estão mal? Por um justo, isso me incomoda. Por que eu tenho condição de ter um carro, mesmo que simples, mas um carro que me locomove, eu posso dar minha filha com facilidade nas escolas que eu levo, nos cursos que ela faz, e outros não podem? Deus estaria totalmente injusto nesse ponto. Por que eu posso e outro não? Por que outros podem mais coisas que nós e a gente não pode? Então, e muitas pessoas pouco importa. Pouco mesmo bebendo, dormindo? Pouco importa quem está do lado. É judeu? Pode os alemães fazer o que quiser. É negro? Pode, só por preconceito, eu não sou. Então, essas almas mais justas se incomodam com essas situações de injustiça na vida. Né? Então essas pessoas não sofrem, Wanderson. Né? Já que você está dizendo que aquelas pessoas que comem, bebem, dormem, estão atendendo as cidades, elas são felizes e esses outros não são felizes? Bem, esses primeiros que eu falei, que até hoje é assim, você anda na rua agora, tem poucas pessoas importando com espiritualidade. A casa vazia, a casa espírita, tem mais pessoas aqui, você vai fazer palestra às vezes? Grupo de estudo então, como é que é? Vem muita gente? Mas fala que tem um médium por ano para ver como é que fica a casa. Né? Então, tem alguma coisa errada nisso? Não. Elas estão atendendo às necessidades que têm. Comer, beber, trabalhar, dormir, descansar, viajar, curtir, tá beleza. Só que às vezes, e é certo, a vida apresenta novas necessidades. Que aí esse ciclo que elas estão vivendo vão ter que parar. O que chama essas necessidades? O que pode chamar essas pessoas a saírem desse ciclo que elas estão? Muitas vezes. Situações da vida. As situações difíceis da vida, as dores, de repente algum ente querido desencarna. A notícia do desemprego chega. Uma doença grave é diagnosticada. Opa, eu já não posso mais só beber comida. Eu tenho que agora pensar nesta questão das minhas dores. Procurar me capacitar para arrumar outro emprego, procurar um médico, um remédio para poder curar o que eu estou sofrendo. Então é isso. E a vida acontece isso com a gente. Se a gente está nesse ciclo, só pensando na vida material, olha, em algum momento o Pai do Céu vai te chamar para conversar, porque a gente precisa ampliar a nossa visão. E aí eu entendo, segundo Joana de Ângeles já fala sobre isso, quando acontece uma coisa difícil para cada um de nós aqui, ó, o Pai do Céu sabe quando uma alma está madura, para dar conta de resolver uma situação e avançar, e aqueles que devem permanecer na ilusão, que não dão conta ainda, porque se levar as situações difíceis para eles, vai ser pior. Acontece com o espírito que ficou void no plano espiritual, a culpa. Então, pode ser exatamente as almas que são capazes. Então, se a dor está te visitando, saiba que, primeiro, o que eu tenho que aprender com isso? E segundo, pode ser, sabe que eu tenho condição de superar isso. Porque o fardo, se Jesus falou que o fardo não vai ser mais pesado que você pode carregar. Então, as pessoas que param para pensar, além das necessidades normais que a vida humana tem, elas sofrem mais do que as outras. Sofrer uma coisa, dor é outra. Por que sofrem mais? Você vê aquele pai que errou bastante quando jovem, chega lá na frente e tem um filho jovem também que vai crescendo. E fica vendo o filho cometer o mesmo erro que de repente ele cometeu no passado. E ele não pode fazer nada, o filho já tem 20 anos de idade. Responde por si, pai, eu faço o que der da minha vida.
Olha que dor para esse pai que já sabe da situação, que ele está escolhendo a coisa errada. Aí é o grande desafio nosso. E quanto mais a gente vai avançando no conhecimento, mais a gente vai enxergando os erros que as pessoas cometem. E a gente não pode fazer nada. Imagina Emmanuel no plano espiritual, andando esses mentores, desesperado com Jesus. Jesus, olha lá que por conta está fazendo de errado. Ele não pode fazer nada. Tem que aguardar que a pessoa escolha, faça errado, sofra e aprenda para poder voltar para a casa do Pai. Então, o grande desafio nosso, como está aqui na mensagem, muito importante por sinal, daqui a pouquinho eu tenho um slide que vai falar um pouco, ele fala que tem juízes que cometem coisas erradas, políticos, sacerdotes, que usam esse saber para humilhar o outro, né? Então daqui a pouquinho, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essa mensagem, que é sempre preciosa falar a mensagem nessa casa aqui. Eu ia pedir para você poder segurar a mensagem, mas eu já tinha lido já. Depois a gente acha no vídeo aí qual mensagem que foi. Então é isso. Essas pessoas que querem saber algo mais, se perguntam de onde eu vim. Todo mundo já sabe de onde veio? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Só que a grande maioria às vezes não sabe. E Jesus falou o tempo todo de reencarnação, o tempo todo não, falou várias passagens sobre reencarnação e que foi tirada dos evangelhos em mais ou menos 525, 550 mais ou menos. Retiraram essa parte desse ensinamento sobre a reencarnação. Isso nos causou um grande mal, porque dá ansiedade, eu vou morrer, vai acabar tudo. Não é assim que funciona. Então, quando a gente fala de reencarnação, tem um motivo que a gente reencarna. Qual que é o propósito? Evoluir. O espírito puro, que a gente aprende no Espiritismo aí, precisa reencarnar por obrigação ou não? Quando o espírito chega ao grau máximo. Pois é, então ele evoluiu, né, a certo ponto que fez ele não precisar, ele vai mais com missão. Para ajudar um parente que ficou para trás e tal. E qual que é a lei que regula isso? A de causa e efeito. Então, para entender a reencarnação, é importante entender essas três palavrinhas, né? A causa e efeito que regula a minha necessidade ou não de reencarnar. Se eu cometo um ato errado aqui na vida, um crime, por exemplo, a lei, se a lei me pegar, vai fazer o que comigo? Vai tirar a minha o quê? Minha liberdade, não é isso? Eu vou ficar preso. É a lei humana. Eu vou ficar atrás de umas grades físicas. Só que a lei de causa e efeito, existem grades invisíveis. Quantas pessoas que querem ter filhos não conseguem? Quantas que querem ter um casamento e não conseguem? Estuda passando um concurso e não consegue. São as grades invisíveis. Mas o filho do meu vizinho não fez nada, viajou as férias todas, foi lá e fez a prova, tirou nota boa e passou no concurso. Estou aqui há 2 anos preparando e não consigo passar. É essas grades invisíveis que a lei de causa e efeito nos coloca atrás. Porque se eu estou consciente de que eu fiz o errado, eu quero fazer o certo. Uma pessoa que é detida numa prisão, e ela entende, realmente ela fez errado, e é justo ela estar ali, a lei nossa tem a sursi, que permite, se trabalhou 3 dias, estudou, você ganha 1 dia de liberdade. Até a lei humana é mais branda, ajuda a nossa. Será que a lei de Deus não é mais misericórdia do que isso também? Então alguém que está passando por essas grades invisíveis e entende, bem, se está acontecendo alguma coisa justa, é feita, Pai do céu é misericordioso. Eu quero aprender, Senhor, por que eu estou com essa grade invisível? Quais são os caminhos que eu tenho que fazer para diminuir esse meu cerceamento da liberdade? Aí beleza, falamos sobre esses 3 itens aqui, essas reflexões, e sobre vida e existências. Já brinquei aqui uma vez, vou brincar de novo. Qual que é o contrário de alto? Baixo. Quente. Morte. Está certo não? O contrário de morte é vida? Nascimento. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem nem contrário, nem na nossa linguagem, nem para o Espírito Eterno. Né? Nós temos existência. Eu estou existindo como Wanderson, já existi como outras personalidades, que a gente vai entender aqui agora. Durante o corpo físico, está aqui meu corpo, eu, espírito, estou aqui, ó, acordado. Deitei e dormi. O que acontece com o espírito muitas vezes? Sai do corpo. Aqui o espírito, aqui o corpo. Vou pôr a imagem aqui para facilitar isso. Está aqui você, espírito, aqui seu corpo dormindo lá bonitinho. Beleza? Só para a gente entender aqui, ó, essa separação, essa desidentificação que nós temos com o corpo. Esse corpo aqui, ó, temos existências. Eu, espírito, sou divino, sou imortal, fui criado, não morro nunca. Está aqui eu. Nas obras, para quem gosta de ler, quando aparecer o nome personalidade, está dizendo do seu corpo físico. Eu estou na personalidade de Wanderson. Quando se fala em individualidade, é isso aqui. Muitas vezes uma pessoa está aqui, não sabe nem ler, mas tem um conhecimento, uma sabedoria, uma amorosidade. A leitura pouco conta quando um espírito é capaz, ele manifesta de outras formas todo o conhecimento que tem.
Então, é saber que nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. Se eu estou passando por um complexo de inferioridade, que eu sou inferior a alguma coisa, algumas pessoas, alguma situação, a gente não sabe a nossa grandeza, as experiências que muitas vezes já tivemos. E nessa agora, por escolha nossa, melhor se limitar à sua inteligência. Você era tão inteligente, você fez bomba atômica. Então vem agora com a dificuldade mental para você desenvolver a amorosidade, ser mais carinhoso, precisa desenvolver outras coisas. E é brecado, naturalmente, durante uma existência, que é um ato, segundo fala Emmanuel para a gente. Na Bíblia está isso, Wanderson? Tem. No livro Gênesis, que é o primeiro livro lá, quando Deus faz o céu, a terra, faz tudo, ele faz o homem. Vocês lembram o dia que Deus fez o homem? Foram 7 dias da criação, né? Vocês lembram qual dia que fez o homem? Eu também não sabia, não. Foi no 6º. E no 7º Deus fez o quê? Descansou, né? Tem gente que não quer descansar de nenhum, né? Quer trabalhar domingo a domingo para ganhar dinheiro, tal, pensando só no corpo físico, né? Então é importante dar uma pausa, como nós estamos dando aqui agora. É fundamental dar uma respiração para cuidar do espírito. Se a gente ficar sem tomar banho uns 3 dias, o corpo humano fica gostosinho de abraço, da beijinho, né? Pois é, o corpo espiritual é a mesma coisa. A gente não cuidar desse. Dá um trabalho da natureza do corpo físico, não dá? Mulher, então, Ave Maria, cuidar de cabelo, fazer unha, fala a verdade para as mulheres, né? Dá um trabalho danado para ser mulher, não dá não? Por isso vocês evoluem muito rápido. Chega no plano espiritual, as histórias dizem que Lívia evoluiu, Narcisa, a mãe do André Luiz, e os homens ficam agarrados aqui, ó. Dá um trabalho essa mulher danado, viu? Para cuidar do corpo. O homem também dá, né? Faça, ficar fazendo barba, dá um trabalhozinho, né? Agora, cuidar do espírito não seria diferente. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Não é o espiritismo que fala isso, quem fala isso é Paulo de Tarso, em suas cartas, né? Outras literaturas falam sobre isso. Então é esse pré-entendimento aqui da gente, ó. Eu não sou esse corpo, eu estou Wanderson. Aí na Gênesis está lá, no capítulo 1, item 26, quando Deus faz o homem no 6º dia, ele fala: façamos o homem faça o homem a minha imagem e semelhança. Está lá, capítulo 1. No capítulo 2, Deus faz de novo. E Deus formou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o sopro de vidas. Está lá no livro a Gênesis, não, do Kardec não. É a Gênesis lá do Velho Testamento. Capítulo 1 ele faz uma criação, que é essa, da individualidade, a imagem e semelhança. Que diz que tinha só a imagem, para ser semelhança dele, a gente tem que reencarnar várias vezes para poder aprender a ser bom como Deus é bom. Então, o pessoal brinca assim, né? Olha, ele fez a imagem, agora a semelhança é vocês que vão ter que correr atrás para ser a semelhança de Deus, que é amando o próximo, fazendo o bem aí. E no capítulo 2 está lá, do pó da terra, ele formou o homem. E insuflou em suas narinas o sopro de vidas. Lembrado no Velho Testamento. Para a gente finalizar esse slide, esses seres que a gente leu aqui no início, que tem essas personalidades, que tem todo o conhecimento e usa para humilhar o outro, que usa para explorar o outro, são pessoas que ainda não têm essa educação que fala, é necessário que se eduque o homem, mas é educar no nível espiritual. Ter esses entendimentos aqui. Que eles estão pensando na personalidade dele. Quando tiver a turma cometendo corrupção, eles são maus? Não. Ignoram as leis de Deus. Ignoram que existe a reencarnação. Estão pensando apenas na sua própria personalidade, que é de uma forma egoísta. Porque se tem essa visão ampliada, aquela pessoa que eu desprezo, existe a possibilidade dela ter sido minha mãe na encarnação passada e ter me dado uma chance de estar reencarnado. Pode ser um ser precioso que eu estou ignorando, mas chego no plano espiritual e vi que Deus colocou ela no meu caminho e eu, por ignorância, abandonei. Gente, vai dar um remorso na reencarnação. Vai dar um remorso. Se a gente comete uma coisa errada aqui agora, a gente vê que fez errado, pelo menos comigo é assim. Eu vejo que eu fiz uma coisa errada lá na frente, eu fico, puxa, como que eu fui ingrato com Deus? Dá uma dor danada no coração. Imagina no plano espiritual, pode ser você ver, você desprezou, porque ninguém aparece no nosso caminho por acaso. Não. Aparecer no seu caminho por algum motivo, as leis de Deus sempre aproximam as personalidades que precisam de algum ajuste, de alguma situação para se acertar. Então é importante ter isso. Então essa turminha aqui que ele falou aqui na mensagem é essa turma, que não tem que ser desprezada, tem que ser amada e tem que ser acolhida, porque eles estão iludidos ainda. Mas é necessário que eles tenham o tempo deles para vir numa casa espírita, pegar os livros e começar a entender o sentido da vida, por que está reencarnado, por que está aqui na vida, por que chegou tanto dinheiro para ele, que não é só para a personalidade dele usar, é para ele fazer o bem para os outros.
Para encerrar aqui, eu queria falar com vocês o seguinte: sempre que a gente pegar o Evangelho do Cristo para estudar, isso tem sido trabalhado nas casas espíritas no Brasil todo. O Juiz de Fora tem vários centros que adotaram já. Chamam o miudinho do Evangelho. Pega seu Evangelho mesmo, de Mateus, Marcos, Lucas, João lá, pega um versículo e destrincha aquele versículo com a luz da doutrina espírita. Pega lá aquele trechozinho, fica às vezes uma reunião só, estudando só um versículo, chama o miudinho do Evangelho. Para a gente conseguir extrair dali, porque o Espiritismo só existe em função do Evangelho. O Espiritismo não é uma coisa à parte do que foi o Cristo trouxe para a gente tem que entender melhor. Por exemplo, Cristo fala assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la, ganha-la-á. Olha que coisa confusa. Eu não consegui entender essa passagem antes, sem as luzes do Espiritismo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la, ganha-la-á. Olha que troço esquisito. Outra passagem: desperta tu que dormes, põe-te a levantar e a caminhar, que o Cristo te orientará. Mas quem está dormindo? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele fala com o jovem que está acompanhando ele. Olha que dificuldade você ler o Evangelho nu e cru sem as luzes do Evangelho do Espiritismo, sem as luzes do Espiritismo. A primeira passagem: aquele que quiser ganhar a sua vida, só trabalhei para mim. Vivi 80 anos querendo ter casa em Cabo Frio, em Porto Seguro, querendo usufruir melhor carro do mundo, curtir festas e noitadas. A vida toda foi assim. Quis ganhar a vida. Só essa personalidade. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perdê-la, ganha-la. Bem, no bairro que eu moro, nos lugares que a gente visita, nos trabalhos voluntários que a gente participa, de algumas casas aí, a gente depara com aquelas mães cheias de filhos, que nem que se elas quisessem, nem a condição de estar aqui hoje sentada ouvindo essas mensagens. Será que essa turma não vai ser salva? Não está tendo conhecimento, não está entendendo isso? Gente, geraram lá, estão lutando para sustentar 5 crianças, que muitas vezes eu tenho condição. Ah não, a vida está difícil, não dá para eu mandar uma escola boa para minha filha, eu não vou engravidar não. Não. E aquelas mães estão deixando filhos reencarnarem, abrem mão de fazer o cabelinho, de fazer a unha, então lá lutando pelo leite de cada dia. Olha, essa turma está, aquele que perdê-la, ganha-la. Então, é esses entendimentos que o Evangelho é capaz de nos proporcionar. Se eu vou pegar então o Evangelho do Cristo a partir de hoje, eu entender que o Jesus, ele nunca fala para personalidade. Toda orientação do Cristo, quando você vê, abrir a página do Evangelho, ele não está falando com eu, Wanderson, eu estou Wanderson, falando comigo espírito. Qualquer mensagem para o meu espírito não é para o meu corpo físico. Pai do céu, a mensagem dele é para modificar o espírito. E se for necessário um corpo adoecer para que esse espírito se desperte, Pai do céu, pouco importa com a sua personalidade se for só para o seu prazer. Muitas vezes eu estou adoecido, eu quero melhorar para continuar a vida que eu tinha. Exemplo, se eu exagerava algum tipo de alimentação ou de uso de alguma droga, aí me adoeci, aí eu parei. Oh meu Deus, me melhor não poder voltar a usar aquele negócio. Não vai não. Apresente uma proposta diferente. Mas do céu, eu quero melhorar, que eu não quero mais seguir aquele caminho que me trouxe até aqui. Eu quero um outro caminho que vai me levar para um outro lugar. É onde Paulo fala: aonde eu quero chegar, ainda não posso. Aonde eu posso, eu já não quero mais ir. Aonde eu quero, ainda não posso não. Mas aonde eu posso, ali não quero mais não. Porque vai me adoecer aquela forma de vida. Então toda vez que Cristo falar com a gente conosco, fala com o Espírito Eterno. O bem que eu quero, Espírito, esse eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Um eu maior e um eu menor. A gente consegue entender um pouco as passagens do Paulo. Por que eu não faço? Estou ligado aos prazeres ainda. O prazer ainda é maior do que a dor. Então continuam os prazeres presos aqui nessa personalidade. O Espiritismo tem esses princípios básicos. Escolhemos a reencarnação para falar. E aqui, para mim, de tudo que tem no Espiritismo, não é o mais importante. O mais importante é o fazer o bem sempre, em toda e qualquer situação. Mas para mim, é a maior prova de amor de Deus para a gente. Está aqui nessa passagem. Reencarnação. Sem isso aqui, sem entender isso, eu não vou entender aquelas crianças que estão nas contas. Eu não vou entender que essa minha amiga morreu com um ônibus passando por cima dela. Uma pessoa do bem, trabalho voluntário. Eu não vou entender por que acontecem essas coisas. Deus é injusto.
Né? Como comentei com uma amiga, ela falou, pois é, que não é espírita, né? Pois é, tantas pessoas cometem coisa errada, fica a vida tranquila. E aquelas pessoas justas que fazem bem, como fazia, acontece isso. Sem eu entender as leis de Deus, a reencarnação, é difícil de eu acreditar, vou ficar revoltado. Então isso que tirou da gente a possibilidade de entender, ter uma compreensão por que das dores da vida. Aí eu pergunto, reencarnação é um assunto só espírita? Só o espiritismo que fala de reencarnação? É exclusivo só aqui na casa espírita que se fala de reencarnação. As pessoas no mundo estão perdidas porque só o espiritismo fala de reencarnação, será? Nas igrejas católicas fala? Acho que não. Nas protestantes fala claramente de reencarnação. Você hoje está ocupando o corpo de Wanderson, mas já pode ter existido como Joana, como Maria. Fala-se claramente no meio católico, no meio evangélico, né? No Brasil, a maior parte é evangélicos católicos, né? Não fala desse assunto. Então foi tirado dos evangelhos, do cristianismo, essas passagens. Tem várias que Cristo falou para a gente. Aqui João fala, 3,7, Jesus falando, não vos admireis de que vos diga que é preciso nascer de novo. Isso é uma delas, tem várias passagens de Jesus que falam sobre isso. Mas havia outros povos no Oriente que sempre falou de reencarnação. Quais povos que conheciam e divulgavam a reencarnação? Os hindus, os egípcios, os hebreus, os gregos, os romanos, né? Os druidas. Todo esse povo sempre falou de reencarnação. Nos evangelhos, Jesus nasceu em que ano? Vocês lembram? Que ano nasceu Jesus? Obrigadinho, né? Que ano nasceu Jesus? Que ano? Você balançou aí? No ano 0, né? Porque ele dividiu, foi depois dele dividiu, né, o nosso tempo, né? Só que no calendário chinês já está mais no ano 5000 lá. Aqui está 2018. Lá está no ano 5000. Lá eles não seguem o cristianismo, lá eles não dividiram o tempo deles. Aí eu pergunto, tem uma fala assim de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Ele nasceu no ano 0. Ele falou isso depois de 30 anos de idade. E essa turma que viveu antes, então não vai ser salva? Se eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos seres humanos viveram muito antes de Jesus? Como é que fica isso? Fica isso que vai. Daquela turma toda até esperou vir Jesus para poder ser salvos? O que acontece? Severino Celestino, que é um estudioso das traduções bíblicas aí, dizer que nessa passagem, onde está dito, traduzido para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que está lá na origem é eu estou no caminho, na verdade, na vida. Jesus estava? Estava. Antes dele, teve seres do bem que reencarnaram? Teve. Também estava no caminho, na verdade, na vida. Você pode estar? Posso. Se eu começar a fazer as leis de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dentro do que eu alcanço, do que eu posso. Porque diz no livro dos Espíritos que nós somos deuses para os animais. Para os animais, os homens eram Deus. Então, proporcionalmente falando, é isso. Essa turma toda teve salvação e falava de reencarnação. Vou voltar aqui só um detalhezinho. Não vou aprofundar não, vou deixar só uma semente aqui para a gente. Jesus nesse contexto, como é que seria? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus manifestou tudo o que o Cristo era capaz de fazer. Jesus conseguiu fazer tudo, mas tudo mesmo. Cristo, segundo está no caminho da luz de Emmanuel, formou a terra. Cristo. Jesus foi o máximo modelo que nós temos. Então, só para entender, quando se fala de Jesus e de Cristo, entre eu, Wanderson, e eu, Espírito, tem uma distinção. Jesus, Cristo. Só por aqui, não vou aprofundar nesse assunto. Então, vimos aqui que não é um assunto só do meio espírita reencarnação. Essa turma já conhecia. E fora dos meios religiosos, tem pessoas que não são religiosas, têm aversão à religião. Vê tanta guerra religiosa que eu não quero saber de religião nenhuma, quero ser ateu. Vou fazer o bem, a caridade, mas religião, estou fora. Vejo os cristãos da Inquisição, nas cruzadas matando, vejo espíritas discriminando os homossexuais, negros e políticos e tudo mais, porque devo amar a quem? Meu olhar deve estar para quem? Para o espírito, não para aquele político lá. Por mais que eu tenha raiva, ódio, separar o pecado do pecador. Deus quer a morte do pecado, não do pecador.
Então, essa amorosidade é que o Evangelho nos convida, sem distinção nenhuma. Não que eu vou fazer justiça. Se eu sou um policial e vejo alguém cometendo um crime, é minha obrigação deter aquela pessoa. Se for necessário usar força, uso a força, mas entender que eu estou fazendo o meu papel e que eu não devo levar ódio daquela pessoa para casa. Meu papel eu fiz, entreguei lá para o delegado, agora é coisa de lá. Saber distinguir isso. Eu vejo um político fazendo coisa errada, eu não vou votar, eu estou num movimento que vou ser contra ele, beleza. Mas separando sempre a personalidade daquele espírito que é precioso. Toda a vida é preciosa para Deus, toda. Então é esse entendimento. Fora do meio espírita, do meio religioso, né, que fala de reencarnação. Fora disso, fala de reencarnação? Bem, aqui é um filme, não sei se vocês já viram. Minha Vida na Outra Vida. Precioso esse livro, esse filme. História real. No final do filme, mostra a pessoa que de fato ela vivenciou. Ela tem uma idade mais madura, algumas lembranças de umas crianças, tal. Aí a mãe dela via quando criança, ela desenhava umas coisinhas, o nome das bonecas, e essas lembranças ela lembrava de umas crianças, que o nome das crianças que ela lembrava, coincidentemente, era o mesmo nome que ela põe nas bonequinhas dela. E ela vê que ela desenhava um localzinho lá, quando vê a mãe dela, vai para o biblioteca e vê que aquela cidade ali, que ela estava desenhando lá, existia. E ela foi lá e viu os filhos ainda vivos da encarnação anterior. Belíssimo esse filme. Vou contar mais não. Esse filme, Criança Inconfundível, esse menino aqui não é ator não, é ele mesmo, documentário, foi filmando porque na Índia tem lá, pelos astros, o mestre vai de novo reencarnar em tal local. Aí tem várias crianças, pega uma, seleciona aqui, vê se é, se não é, faz uns testes, vai eliminando uma, eliminando outra, no final fica este. O teste final é, pega-se 10 objetos que ele, na encarnação anterior, tinha, por exemplo, 10 livros, 10 canetas, 10 detalhezinhos, no meio de cada um tem o que era dele. No final, filmando, sem montagem, sem nada, sem edição, documentário, ele vai e tira cada coisinha dele. Lembra com detalhe cada local aonde ele morava. Então é um documentário muito interessante. Não tem nada de aqui. Aqui ainda tem um fundo budista. Nesse caso, não tem nada de religioso. É um dos vários casos que aconteceu. Porque o diretor desse filme tirou isso de um livro, de um psicólogo americano que fazia regressão de memória. Então pegou um caso só e fez esse filme, história real. Esse garoto aqui, Gregory Robert Smith, olha que interessante, com 2 meses de nascido, vira ele para a mãe, mãe, quero água, 2 meses de nascido. Aos 2 anos, ele sabia catalogar todos os dinossauros que já existiam, que já foram catalogados na face da Terra. Todos, com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, ele ensinava os deveres de matemática, português, para os irmãos de 10, de 11 anos de idade. Fazia as correções ortográficas, as continhas de matemática, com 2 anos de idade. Aos 13, foi graduado em matemática, aos 16, PhD. Ai, que bacana, né? Deus aí que escolheu ele, deu toda a inteligência, e o filho do outro ali, ó, vai com as pontas, fica carequinha com 2 meses, 1 ano, e vai sofrer de câncer. Deus é injusto? Você não para entender que reencarnação existe, que isso nos leva a algum entendimento? Né? Esse caso é interessante. Esse aqui está lembrando de uma encarnação anterior, que ele foi um piloto nazista. E ele fala para a mãe com 6 anos de idade, mãe, eu fui um piloto alemão, eu morri assim, assim, assado. Começou a falar, ganhou noticiário na Inglaterra isso, divulga no jornal, vem os representantes das forças aéreas e militares lá da Alemanha, viu que toda a descrição que o cara dava, existia um piloto igual aquele mesmo e tal, beleza. O Carl Elder, em inglês aqui, esse menino. Ele falava, mãe, quando eu morri de hemorragia, o avião bateu na torre de um prédio, cortou minha perna, e o avião caiu, com mais 3 pessoas. Quando caiu, eu morri antes. Eu não morri com a queda do avião, não. Aí falou. Deu noticiário. Os colegas da escola fizeram bullying com ele. Olha o nazistazinho aí, olha o Hitlerzinho aí. Ele parou de falar o que lembrava do passado. Aos 12 anos de idade, falava para o irmão e para a mãe, olha, eu vou morrer de hemorragia. Não passo de 25 anos de idade. Passou o tempo. Ele casou, teve um filho. E, saindo do trabalho, perto da linha do trem, uma discussão com um amigo de trabalho, é esfaqueado. Morre como? De hemorragia, como ele havia anunciado aos 12 anos de idade. A mãe ficou muito triste, enterrou e tal.
E ela comenta o seguinte, lá na entrevista dela, ela fala assim, quando o Cal nasceu, eu tinha 3 filhos já. Quando ele nasceu, ele era tão espoleta que eu falei, oh, meu Deus, da onde veio, eu quero lá devolver esse menino. Ele era muito ativo, esse menino, eu quero devolver de onde veio esse menino. Aí depois que ele morreu, passou 2 anos, do lado ali do trem onde ele tinha sido esfaqueado, teve umas escavações para se construir um prédio. Ao escavar, chegou num modelo de avião que tinha na Segunda Guerra, que caiu lá na Inglaterra, tinha ficado lá submerso, soterrado lá, e era igualzinho aos desenhos que ele fazia, que ele falava com o pai. O avião que eu pilotava era assim, assado, aqui aperta para jogar bomba e tal. Era igualzinho ao avião. Quando veio, tinha 3 corpos lá. E entre os corpos lá, feitos os testes lá, era do tal que ele havia falado você. Está aqui. São 20 casos sugestivos de reencarnação. Que existem critérios científicos sobre isso. Aqui é um livro, aquele mesmo autor desse livro aqui, Ian Stevenson, ele tem esse livro. O cara é conceituado nos Estados Unidos e no mundo todo. Ele fala, onde a reencarnação e a biologia se cruzam. Para ele e para outros cientistas, igual o brasileiro Décio Iandoli, não dá para se entender a biologia sem colocar a reencarnação. Não tem nada de religioso nisso. Tem de dados científicos, né? Aqui é o Dr. Banerjee. Ele é hindu, ele teve uma vez com o Chico Xavier. Foi o primeiro a usar os critérios científicos, ele pesquisou mais de 1.600 casos de reencarnação. E o que ele fala? Conta-se que ele estava com o Chico fala, você é indiano, né? Pois é, na Índia, o sol quando se põe, ele entra numa angulação que forma os raios tão belos, um colorido tão bacana. Como é que sabe disso? Porque Emmanuel me leva de vez em quando umas reuniões que tem lá, dos Mahatmas. Mahatma é grande alma. Como é que é essa reunião, Chico? O Banerjee pergunta para ele. Como é que é essa reunião? O Chico começa a descrever. Quando o Chico começa a descrever, conta que esse Banerjee deitou, começou a ficar prostrado, né? Porque os budistas têm uma ideia de ser uma grande alma, a minha obrigação é reverenciar essa alma. Então ele abaixou nos pés do Chico, reconhecendo o Chico Xavier como uma reencarnação de uma grande alma. Ele falou assim, só vai em reunião de Mahatmas quem é um Mahatma. Quem não é, não vai. Então reconheceu. E a gente presencia, ou quem presenciou, quem lê as histórias do Chico, a gente sabe que realmente foi uma grande alma que o Pai do Céu permitiu reencarnar conosco para nos deixar vários ensinamentos. Quantos livros ele deixou para a gente? Mais de 400, né? 430, né? A maior obra dele, sabe qual que foi? Qual que foi a maior obra do Chico? Que foi assim a top, cereja do bolo. A vida dele. Muito mais do que os livros. Ele ensinava muito mais pela forma de viver do que pelos livros detalhes. A forma que ele vivia e conduzia o comportamento das pessoas, que é bacana, né? Conta que ele cumprimentou mais de 1 milhão de pessoas. No finalzinho, estava tão cansadinho, as pessoas iam lá e faziam questão de cumprimentar todo mundo. Ele já não aguentava mais cumprimentar, as pessoas ajudavam, seguravam o bracinho dele, revezava, as pessoas ajudavam o bracinho dele, era 3, 4 pessoas por dia lá ajudando ele lá, incansavelmente cumprimentando, dando atenção, olhando nos olhos de cada pessoa, né? Então, uma grande alma que Deus permitiu que ficasse entre nós. E como não tem sorte nem azar, deve haver algum merecimento que a gente tem. Ou algum empréstimo que a gente faz. Porque eu fico vendo as coisas boas sobre essa minha vida, eu fico perguntando, será que eu tenho crédito para isso? Ou foi algum financiamento que Deus me fez, Ele me deu um adiantamento e eu vou ter que prestar conta disso? Eu fico me perguntando, né? Será que é muito merecimento? Tudo bem, vamos supor que Deus não fez empréstimo para mim, não. Que é coisa minha mesmo. Como é que eu estou investindo esse meu patrimônio que eu estou usando, que é meu mesmo? Será que eu estou fazendo é multiplicar ou estou esgotando, igual aquele jovem rico que ganha o dinheiro todo e vai para lá, gasta tudo? Como é que está? Porque às vezes a gente analisa, minha vida não tem problema nenhum, só vejo o problema do meu lado, não tem sorte, não tem azar, esses méritos, esses créditos, está sendo utilizado de algum local. Ou é uma poupança que eu fiz, ou é a misericórdia de Deus, que eu vou ter que prestar conta, igual os talentos lá que Jesus fala para a gente, né? Então é bom de ficar atento, quando está tudo muito certinho na nossa vida, né? Deixa eu adiantar mais um caso interessante aqui. Esse aqui diz que o Chico estava para o Evangelho, né, no Espiritismo, tal qual, porque o Espiritismo tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Diz que o Chico estava para a religião espírita, assim como o doutor Hernani Guimarães Andrade estava para a ciência espírita. Um cientista brasileiro, espírita, reconhecido em mais de 140 países e às vezes pouco lido no Brasil.
tem esse livrinho aqui, que é o mesmo que está aqui, ó. Reencarnação no Brasil. Ele fala 8 casos nesse livro, e usando os critérios científicos. Outros livros no Brasil falavam de reencarnação, mas seguindo os critérios científicos, esse é o primeiro, com rigor. Por quê? As pessoas que ele entrevistava tinham alguns fatores primordiais. Tinha que lembrar quem ele foi na encarnação anterior, o nome dele. Tem que lembrar como é que era o nome dos pais, onde viveu e como morreu. Aí eu sou fulano. Tá, porque depois ele no cartório, opa, existiu mesmo essa pessoa, pode-se investigar, opa, essa pessoa viveu mesmo, o nome dos pais está aqui. Uma pessoa do nada, tem vários casos nos Estados Unidos. Criancinha, pai, mãe, eu sou fulano de tal, morri queimado no prédio tal, a mãe foi lá com os investigadores, existiu aquela pessoa que não. Então são os casos sugestivos de reencarnação. Ele fala sugestivo porque não dá para afirmar, é a reencarnação, para evitar erro. Porque tudo indica. Nome do passado, nome de pai e mãe, como viveu e como morreu. Olha que caso interessante, são 8 casos nesse livro. Aqui é o Rogério. Menino que mora em Franca, com 4 anos de idade. Manel Jerônimo é a personalidade, lembra daquela imagem lá atrás? Aqui, ó. Rogério está na atual personalidade como Rogério. Na encarnação anterior, a personalidade era aquele outro nome, Manel Jerônimo. Então ele está lembrando, ele desencarnou como Manel Jerônimo, foi para o plano espiritual e voltou. Beleza? Então está aqui. O menino começa a falar assim, mãe, eu era negro, baixinho, curava os outros e cuidei do papai. Meu irmão Antônio Cinza mora aqui em Miramontes. Eu tenho que ver meu irmão Antônio Cinza. Um clarinho, 5 anos de idade. A mãe muito simples. E o menino repetindo aquilo. Um dia teve que ir no médico, pergunta o médico lá, que era mais aberto. Ele tinha condição, pegou um carro, vamos levar essa criança lá, já que ele fala que o irmão dele mora lá, vamos levar lá em Miramontes. Teve um final de semana tranquilo. Vai lá o menino no carro. Ele, o pai, a mãe e o médico. Bem, a rua é essa aqui, ó. Aqui é essa rua. Um lugar assim, pequenininho, distritozinho de Franca. É aqui, ó. Ó, a casa da minha irmã aqui, ó. Para, a casa da minha irmã é essa daqui, ó. Já foi entrando. Entra ele. Antônio Cinza. Ele assim, já tinha 6 anos de idade. Antônio Cinza, cadê a minha santinha? Você está curando os outros com a minha santinha. Não é certo curar os outros, ganhar dinheiro com essa santinha. Eu quero a minha santinha. Aí foi entrando, tinha um altarzinho, está tudo relatado aqui no livro. Tinha várias santinhas. Ele pega exatamente a que Mané Jerônimo usava. Não é certo, eu vim buscar. Aí depois, entrevistando o Antônio Cinza, ele começa a chorar. Como é que essa criança sabe disso mesmo? Meu irmão Mané Jerônimo, antes de morrer, ele morreu aqui em casa, estava no fim da vida, ele falou, meu irmão, guarda essa santinha que eu volto para buscar. Como é que esse menino sabe disso? Nunca vi essa criança. E assim foi decorrendo. Mané Jerônimo tinha sido picado de cobra. Passou um tempinho, ele era muito conhecido na cidade, curava os outros. Morreu quando o irmão tinha 40 e poucos anos, ele já tinha quase 80. O irmão viu que ele curava os outros, começou a usar. Quando estava na casa curando, continuou curando, ganhava o dinheirinho dele lá, ajudava. Não sei se a crença das pessoas no placebo, né? Fui benzido, deu um negocinho, o irmão já sabia quais as ervas que o irmão dava, beleza, foi. Coincidiu vários detalhes, falou o nome de pai, de mãe, falou de uma cisterna que tinha no fundo de casa, vários detalhes, cumpriu aquele critério científico. Só estava pegando o último detalhe. Rogério afirmava que tinha morrido em casa, atestada de óbito, morreu no hospital. Tudo batendo, o médico ainda vivo. Foram buscar o médico, procurar. Conversa com o médico, ele lá para recordar, já tinha falado mais de 30 anos. Peraí, esse caso eu lembro. Eu deixei, ele estava bem desgastado, queria muito ficar perto do irmão, eu deixei ele para casa. Se eu assinasse um atestado de óbito dizendo que ele morreu em casa, eu ia me comprometer profissionalmente. Então eu permiti e só assinei o atestado de óbito aqui no hospital. Fez uma declaração e esse caso do Rogério entrou como um caso sugestivo de reencarnação. Qual o detalhe para te passar para o caso seguinte? Manel Jerônimo morreu com uma picada de cobra na perna esquerda. A mãe relata que Rogério, vira e mexe, tem dor aonde? Na perna esquerda. Olha que interessante. Se é fato, tem a ver com a picada de cobra? Não sei, não podemos afirmar nada.
O rapaz lá falou que morreu de uma hemorragia, que morreu com 20 e poucos anos de idade, aquele do Carl Eldon lá que eu mostrei para vocês. Morreu nessa encarnação com um piloto alemão com 20 e poucos anos e morreu de novo com 20 e poucos anos, mesmo causa de morte. Não sei quais são os motivos que levaram a isso. Rogério vive reclamando de vez em quando de uma dorzinha que tem nessa perna esquerda. Aqui é o caso do Rogério da gente. Não é que eu estou com uma dor em tal lugar, vou achar que é alguma coisa do passado. Então, cada caso é um caso. Beleza. Falamos aqui desse. Eu faço questão de ressaltar esse cidadão, que ele não é espírita, não tem religião nenhuma, desencarnou tem 2 anos, é um cara assim respeitado. Se jogar lá no Google científico lá, você vai ver o nome dele, Ian Chiles. Extremamente rigoroso. Tem um detalhezinho que passa e ele não quer saber. Ele fala o seguinte: na Índia, para cada 500 pessoas, uma lembra de reencarnação. Cada 500 pessoas, uma lembra. Porque ele já precisou mais de 2.000 casos. Cada 500, uma consegue lembrar e fala. Tem fator cultural. Na Índia, acredita em reencarnação. Na Alemanha, uma criança começa: pai, eu fui. Ih, tá ficando doido, vou dar remédio, dá remédio. Na Índia, porque acredita, mamãe, eu fui fulano. E aí, meu filho, como é que foi? Eles acreditam, então é mais fácil de detectar isso. Locais que não sabem de reencarnação, não falam de reencarnação, começou a falar, tá doido, dá remédio, interno, dá. Então é isso. Então, muitos casos. Dizer que se inicia as lembranças, os passados, das crianças que ele entrevistou, mais de 2.000, entre 2 e 4 anos, e vai até 7 anos de idade. As lembranças que a criança tem. Alguma coisa o Espiritismo nos fala a respeito disso? Ó. Começa entre 2 e 4 e vai até os 7. O que o Espiritismo nos ensina? A reencarnação completa por quantos anos? 7 anos. Então, opa, não é espírita, mas dá para a gente pegar e extrair detalhes aqui e ver. Dos casos que ele conseguiu diagnosticar, de pesquisar, de investigar, ele fala assim, ó, essas mortes que eu consegui comprovar a sugestão de reencarnação, 58% teve morte violenta. As pessoas morreram num intervalo de tempo muito curto, entre sofrer uma facada e morrer segundos depois, um tiro, foram mortes violentas. E opa, com esses dados eu posso avançar. Se ela teve mortes violentas, ela pode ter marca de nascença. Lembra do Rogério? Picou aqui, não tinha as marcas, mas tinha as dores ali. Porque a gente tem outros corpos ali do físico, né? Tem o corpo astral, que fala do Heloísa, o corpo mental. Então tá lá. Vou investigar as marcas. Essas crianças que falaram que morreu, por exemplo, um tiro no peito, chegou na taça de óbito. Tiro no peito. Comprova. Mamãe, posso levantar a cozinha do menino? Olha, tem uma marquinha. Então, são mais um detalhe. Aí, para comprovar esse detalhe, marca de nascença. Esse é um caso ruim dele. Tem casos melhores nos livros dele lá, nos mais de 2.000 casos, esse é um casinho ruim. Semil Farrik, esse jovem aqui. Conta ele e o pai dele que, quando a mãe dele estava grávida, o pai começou a ter sonhos recorrentes. Aparecia no sonho, falando com o pai dele assim, ó, eu estou na barriga da sua mulher. Eu sou o seu primo, Semil Farrik. Eu vou nascer como seu filho. Eu já estou na barriga da sua mãe, da sua mulher. O tempo todo. O pai acreditou tanto que pôs o mesmo nome, Semil. Esse é meu primo. Vai voltar aqui. Beleza. Aí, o Semil Farrik, nessa encarnação, tinha essa alopécia lisa aqui debaixo do pescoço e uma alopécia rugosa onde não nasce pelo. Essa marquinha aqui, ó. Aí o Ian Chiles foi lá para pegar o atestado de óbito do Semil Farrik. Foi lá ver, ele morreu como? Suicidou. Como é que ele suicidou, será? Aqui o antigo, o anterior, que morreu suicidando. Local exato da alopécia que ele tinha. Aqui na garganta, aqui embaixo do pescoço e aqui no cérebro. Nenhuma angulação, nenhuma. Aí tá. O que isso tem a ver, Vantes? Bem, quando a gente vai estudando o Espiritismo, o Hernani Guimarães Andrade, ele fala uma coisa que chama MOB. O que é MOB? Chama de modelo organizador biológico. O que é isso? Diz que a gente tem um corpo espiritual. Desencarnou. Aquela personalidade e individualidade lá, desencarnou. Tudo que eu faço na personalidade fica gravado na individualidade. Lembra daquela imagem anterior? Né? Aqui, ó.
Vamos voltar aqui para ficar mais fácil a visualização. Tudo que eu faço aqui, eu desencarno, eu levo para o corpo espiritual. E tudo. Olha, tem criança, não estou dizendo que todo caso é esse não, né? Tem criança, por exemplo, tem problema lá que um dos motivos pode ser uma cirrose, por exemplo, não é só a bebida que faz isso não. Mas tem aquilo, nunca teve nada daquilo, por que reencarna desse jeito, com esse probleminha aí? Então, é um caso de William Stevenson, ele não entra por esse ramo, mas para nós que somos espíritas, e sabemos que tudo que fazemos, né? Tudo que semear na carne, quem vai colher? Palavra de Jesus. Semeou na carne, colherá corrupção. Semeou no espírito, colherá para a vida eterna. Então, todo bem que eu faço é mérito, porque eu preciso na vida de dinheiro para manter minha vida, para pagar minhas contas, ter minha dignidade. E para mim ter minha dignidade espiritual, dinheiro serve? Tem uma moeda espiritual, que chama mérito, que está muito bem representada por Jesus no óbolo da viúva. Está lá ele com os apóstolos, tem um gasofilácio, vai as pessoas doarem para exibir, né? Era de metal esse gasofilácio, que era um local tipo um cofre grande, as pessoas jogavam as moedas. Aí os queriam exibir, né? Muito. Aí aquela senhorinha, aquela viúva, Jesus pergunta, quem deu mais aí? Aí o pessoal pergunta moeda, não. Ela deu do que faltava para ela. O que é dado que me falta muitas vezes para adquirir méritos? É aquela corrida de dia a dia, que eu estou pensando só na minha personalidade. Não, peraí, tem uma pessoa precisando de 2 ouvidos aqui. Deixa eu escutar, não. Deixa eu deixar minhas coisas para lá, que dá tempo, depois eu resolvo lá. Parar de pensar um pouco só em mim, quem quiser ganhar sua vida, perder lá, e doar um pouco de mim. Uma vez por ano eu vou no hospital, um asilo, qualquer coisa. Passar a pensar nas moedas espirituais que são os méritos, né? Porque tudo que eu fizer aqui nesse corpo, se eu só pensar nele, eu vou colher corrupção, eu vou semear nele e eu mesmo terei que colher. Né? Então, nesse caso aqui fica bem claro, né, que a atitude que a pessoa teve veio na vida passada. Aí falamos assim, quem suicida vai para o vale dos suicidas. Bem, o tempo da morte desse, da reencarnação desse, não foi muito demorado. Não passou nem 20 anos. Então você vai ficar amargando eternamente? Sei lá eu, quantos méritos aquela individualidade tem? Ela pode ter cometido um ato equivocado aqui agora. Eu posso estar julgando às vezes, porque, gente, estar reencarnado é difícil demais. Tem que sobreviver, porque no mundo espiritual é assim, ó. Chega lá, já viram as obras de luz? Os espíritos de luz mais iluminados, fica tudo naquele grupinho deles lá. Quando tem que descer, vão lá ajudar com proteção. Quem gosta de ficar num umbral dos negocinhos, fica lá. Fica bem claro, né? Por afinidade, por vibração. Aqui na Terra, reencarnar, um dos fatores difíceis é o seguinte, aqui a gente está misturado com tudo que é tipo de gente, que tem que conviver no trabalho, na família, com pessoas de níveis espirituais diferentes. Ainda tem que lutar para manter esse corpo, trabalhar e alimentar. E às vezes eu não sei o alimento correto, e alimento achando que está sendo bom o meu alimento, ele está me maltratando, está me causando doença. Então, como diz Labadão, ganhará o teu pão com o suor do teu rosto, gente, não é fácil reencarnar não. Essa turma que está lá, eles falam que é mais difícil reencarnar do que desencarnar. Dá um trabalho num lado, já pensou, 2 se encontram lá, cadê o Nivaldo? Cadê o Nivaldo? Rapaz, ele reencarnou. Emir, meu Deus do céu, está onde? Rapaz, ele está lá e casou com a Márcia. Ai, meu Deus do céu, eles estão casados. Naquela vida passada que eu estou... eles vão estar juntos. Então, não vou perguntar para alguém aqui, né? Sua exposição, fazer uma brincadeira de amigo dos dois, tal, e depois ele está citando aqui, eu também pode ser meu caso. Então é isso, onde está essa turma lá? Está tão difícil reencarnar. A Laura, que está num livro nosso lá, no finalzinho, ela fala assim, né? Meu Deus do céu, eu vou reencarnar. Eu estou preocupado com a genética. Eu não sei qual é a genética dos meus pais, eu sei qual é a genética deles, tá? Estou tão preocupado com a genética, com o ambiente e o principal. Se eles vão me apresentar Jesus e Deus nessa encarnação que eu vou voltar agora. Essa é a preocupação, as 3 preocupações que Laura tem no livro Nosso Lar é essa. Será que meus pais vão me apresentar para Deus? Será que a genética dele vai fazer eu ficar meio irritado, mais nervoso? Então quando eu julgo alguém, seja um político, seja quem for, eu não sei quais são os méritos que aquela alma já teve, os bens que ela já teve durante as encarnações anteriores dela. Então pensar com misericórdia é interessante. E para a gente caminhando para o final, aqui ó, somos herdeiros de nós mesmos. Aqui a gente fica vendo, né? Ele herdou dele mesmo. Então somos herdeiros de nós mesmos.
Na encarnação seguinte eu vou herdar tudo que eu fiz na encarnação anterior. Ninguém vai colher por mim o que cabe a mim colher. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Kardec fala sobre a reencarnação, Wanderson? Questão 222, Livro dos Espíritos. Ele fala assim, ó, constituindo uma lei da natureza, igual tem a gravidade. O que faz essa folha cair é a lei de gravidade. Ah, eu não quero acreditar que tem a gravidade. Então tá, vai colocar um para ele e joga para ver se não tem gravidade. Então tem leis que não adianta eu não quero. Deus não nos consulta para estabelecer suas leis. Então ele coloca, constituindo, né, quando ele fala a pluralidade das existências, é a reencarnação, né? Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Não foi só depois de 1857 que fala de reencarnação. Desde a origem sempre falou de reencarnação. E aqui ele conclui dizendo, não é somente porque veio dos espíritos a ideia de reencarnação, que nós e muitos outros fizemos adeptos da reencarnação. Ele continua dizendo lá, tem tanta lógica que se viesse de alguém que me explicasse, eu ia acreditar. Porque ele diz assim, veio de algum espírito? Veio comunicação mediúnica? Está em algum livro? Foi Chico Xavier? Bem, pouco importa se foi Emmanuel, Chico. O que a pessoa está te trazendo faz sentido? Tem uma lógica? Ele está dizendo aqui, ó, não é só porque veio dos espíritos, não. O negócio faz sentido. Então, às vezes, porque é muito, como eu falo na mensagem que ele deu aqui no início, devemos ensinar as pessoas a pensarem. É tão fácil, o que eu tenho que fazer? As escolhas têm que fazer por minha conta, é difícil caminhar com as próprias pernas. E muitas vezes tem pessoas que precisam que alguém fale, você não pode cortar o cabelo. Você tem que dar conta. Tem pessoas que não sabem escolher, igual criancinhas, o papai ainda, vou dizer que eles são não, porque muitos espíritos às vezes seguem o que o Divaldo fala, porque o Haroldo fala. A gente deve aprender a pensar por nossa conta, fazer o que Kardec faz, discernir o conteúdo que está lá. Ele fala isso, não é só porque veio dos espíritos, que nós e outros fizemos adeptos. Faz todo sentido, reencarnação. E a ciência mostra para hoje, para a gente, para aqueles que não querem acreditar em religião, que a reencarnação existe. E agora, eu deixo aqui para finalizar, para quem sabe numa próxima a gente continuar, tem aqui uma pergunta que André Luiz fala, né? Faz para o Clarencio, em uma das obras dele. E Clarencio, é tão importante saber de reencarnação, você vê tanta lógica, faz tanto sentido, por que não explicar logo de uma vez e revelar para todo mundo o que foi o passado de todo mundo de uma vez? É tão importante quando a pessoa sabe o que foi, onde ela pode corrigir, e por que não revela? Eu vou deixar vocês com essa dúvida na cabeça aí, que o nosso tempo esgotou, e é isso. Por que será? Alguém gostaria de saber o que foi no passado? Tem umas pessoas que são assim espíritas já, Deus me livre, quer saber não. Mas tem outras, às vezes, que não têm esse conhecimento, que quer saber o que eu fui sim. Mas tem alguém que revelando o passado, faz aquela fila enorme, né? Aí depois, mas é o seguinte, fica para uma outra oportunidade. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Viu? Nós que agradecemos esse estudo edificante, esclarecedor que você nos ofereceu, né? Nosso muito obrigado. Nós desejamos que você leve não só cá as seus familiares, como também aos trabalhadores do Centro Espírita Fé e Caridade. Nós, antes de terminar, de fechar, as crianças vão cantar uma musiquinha para nós. Que bênção! Ela já falou pra gente ir. Gente, vocês não reparam que foi agora que a gente ensaiou. Foi? Tá meia coisa, só meio Esse é o Bruno, essa é a Carol e esse é o João. Não, nossa, eu não sei a musiqueira. vamos, vocês ficam na minha frente que vocês são menores, eu fico atrás. Eu não sei a música inteira. Aqui, ó, vai ficar aqui. Se a gente precisar, a gente olha na corrida. Que bom, obrigado. Vamos lá, começa a catinha. 1, 2, 3 e... Pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí. E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? Não tem problema, a Páscoa não só de chocolate. Tem muito amor, muita bondade. Quando a gente tá
e a quem tem amor no coração. Agora todo mundo, O vinho pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí. E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? não tem problema. A Páscoa não é só de chocolate, Também tem muito amor, muita bondade. Uma data repleta de paixão. Não tem problema. A Páscoa tem um gosto de verdade, sabor de brincadeira e amizade. tem amor No coração, no coração. Então é assim que a gente deseja uma feliz Páscoa para todo mundo. Viu? Arrasamos. Vamos ficar quietinho lá atrás do que faz. Nós temos aqui, vamos convidar a todos para a próxima quinta-feira, onde teremos uma reunião de estudo, às 20 horas. Às segundas-feiras nós temos o estudo do ESIT, também às 20 horas, quem se interessar comparecer, que será muito bem-vindo. No próximo dia 26/4 teremos nova evangelização infantil, e também aqueles se tiverem criança que puder trazer, também serão sempre bem-vindos. Agora eu vou iniciar isso também, um bate-papo espírita, qual o sentido da vida, que é dia 6/5, às 17 horas, no Instituto de Difusão Espírita do ID, já está o horário, trilhando o meu caminho no mundo. Também quem se interessar, haverá esse evento. Agora eu peço o nome, só quer fazer para nós, você quer falar? Na faixa etária, faixa etária do pessoal lá. Ah, isso eu não vi, não. De que idade? Eu não vi. É até os 24 anos. Ah, é jovem só? Ah, então eu não posso, porque eu ainda não tenho. Talvez eu fora, né? Eu só tenho isso. Eu não posso. Pois é, agora eu passo para o Vamos fazer o favor e a caridade de fazer para nós a fluidoterapia do nosso coletivo e a prece final. É importante fechar os olhos, né? E ninguém consegue concentrar se não relaxar. Ninguém consegue relaxar se não respirar. Sempre uma boa postura na coluna, uma respiração tranquila pelo nariz, trocando aquele ar que está um pouquinho parado no fundo do pulmão, aquela respiração que nos enche de energia, porque a respiração vem do fluido cósmico universal que nós colocamos para dentro do nosso organismo, facilitando a oxigenação das células, do cérebro, e com isso receber as inspirações dos espíritos protetores que cada um de nós aqui temos. O anjo da guarda que nos foi ensinado em outras correntes religiosas, chamamos de espíritos protetores, mas pouco importa o nome. Cada um de nós aqui, ao reencarnar, temos esse companheiro que está zelando, nos inspirando. Só cabe a nós essa busca. Então, durante esses momentos, é importante que formemos em nossa mente uma imagem positiva, harmoniosa. Se alguém tiver, algum parente passando por algum desafio, alguma dificuldade, tiver acamado em algum hospital, a melhor forma de enviarmos e irradiarmos as vibrações desse momento, para que não fique só conosco, que chegue até eles, não é bom que nós imaginemos eles nas camas dos hospitais, porque o nosso pensamento forma imagens. O importante é mentalizá-los sorrindo, bem, caminhando, alegres, reestabelecidos da doença que pode estar acometendo a eles. Isso é importante irradiar.
e nessa respiração tranquila, temos a fé que, além das águas que são fluidificadas nesse momento, esse ar que respiramos é enriquecido com os mesmos fluidos que nos abastece e que vai alimentar cada célula do nosso corpo. Ó Senhor da vida, aqui nos encontramos, filhos teus, Pai do céu, irmãos do nosso amado Jesus Cristo, que veio nos trazer as orientações. Rogamos a Ti, aos trabalhadores dessa casa, no nível espiritual, que preparam todo o ambiente, que preparou com muito carinho a mensagem, que tocou no coração aqui do que foi falado, e muitas situações que nem foram faladas, para que a gente consiga fazer uma reflexão e um melhor entendimento da nossa recuperação, do nosso restabelecimento, pois entendemos que a lei maior de Deus é a lei de amor e de misericórdia. Mesmo que tenhamos errado no nosso caminho, Senhor, durante esses momentos a Tua misericórdia faz presente, acima da justiça, alimentando espiritualmente, fortalecendo cada alma aqui. Vou ficar só um minutinho de silêncio, porque às vezes a gente fala, e quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando silencia, Deus fala conosco. Vou marcar só uns 40 segundos aqui, numa contagem interna, para a gente tentar buscar um silêncio. Também é importante. Senhor da vida, sabemos que a dor campeia o mundo. Assim como uma reforma em uma casa precisa que alguns móveis sejam arrastados e que lidemos com um pouco de poeira em nossas casas durante uma reforma, assim é o caminho para um mundo de regeneração. Muitas dores vão acometer o mundo externo, muitas dores vão surgir do nosso mundo interno, do nosso coração. Sendo assim, Senhor, a sugestão de Cristo foi que perseveremos na nossa empreitada, que nós mantenhamos a nossa fé, que buscasse a Jesus quando estivéssemos cansados e oprimidos. E aqui, Senhor, estamos te buscando, solicitando que o seu amor, o teu carinho possa, envolvido pela misericórdia que rege a vida, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós nos propomos e queremos ser seres melhores, contribuirmos de alguma forma para a formação do reino de Deus na terra. E para isso o Senhor precisa de corações amorosos, e se ainda não está totalmente amoroso, mas que seja desejoso de se fazer o melhor a cada momento. Jerônimo Mendonça, nosso querido companheiro, que deu belíssimos exemplos na sua última reencarnação. Meu irmão, que essa casa leve o teu nome. E quando Chico Xavier disse a ti que o trabalho engrossa o fio, quando você disse que a sua vida estava como um fio, e o amado Chico disse: Jerônimo, o trabalho no bem engrossa o fio. Nossa, nos permita trabalhar no bem, para engrossar o fio da nossa esperança, do nosso amor. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Gratidão aos trabalhadores espirituais e aos trabalhadores físicos dessa casa, que semanalmente abrem mão do seu tempo para aqui estar a levar a mensagem de Jesus. Que assim possa ser, Senhor. Que assim seja.